Oi. Oiê, voltei. Vamos lá, gente. Dando continuidade. Questões 38 a 44. Segundo o anexo 4 do decreto 3048 de 99, o trabalho em mineração subterrânea em frentes de produção com exposição à associação de agentes físicos, químicos e biológicos gera o direito à aposentadoria especial, desde que constatada a nocividade do trabalho e o tempo de permanência nos termos da lei previdenciária. Para que o INSS possa avaliar a concessão de aposentadoria especial, deve-se colocar no perfil profissiográfico previdenciário, PPP, no campo correspondente ao código GFIP, número... Letícia tem que saber isso. Uai, se ele tá pedindo porque tem, né? Então vamos lá. Coloquei aqui, gente. Quanto nós falamos? Mina subterrânea em frentes de produção com exposição à associação aos riscos, temos aqui. O código GFIP 1 é aquele que não está exposto, mas já foi. O código GFIP 2, que dá direito a aposentadoria especial após 15 anos de trabalho, é trabalho em mina subterrânea diretamente na produção, que é exatamente o que a questão quer. Então, alternativa B de bola. Gente, todas essas aulas em PowerPoint estão já no site, tá? Eu coloquei todas elas em PDF, já estão disponíveis para vocês lá no site. Entrem, se inscrevam no site e baixem esses materiais, tá bom? Vamos lá. Para 20 anos de trabalho, aposentadoria especial, quem trabalha em mina subterrânea indiretamente na produção, é o código GFIP 3 e o código GFIP 4, que dá direito à aposentadoria após 25 anos de trabalho, contato com asbestos e demais agentes nocivos, tá? Lembre-se que o asbesto está aí uma grande discussão no mundo, não é só aqui no Brasil. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Questão 39. Em 93, a Organização Internacional do Trabalho publicou a Convenção de número 174, que trata da prevenção de acidentes industriais maiores. Essa convenção, em seu conteúdo básico, estabelece os seguintes itens: o dever, a obrigação do empregador, a responsabilidade da autoridade competente, os direitos e as obrigações dos trabalhadores e de seus representantes e o dever do Estado exportador. É de responsabilidade da autoridade competente. Gente, seguinte, quando nós falamos em autoridade competente, é aquele que cuida do âmbito maior e das linhas gerais para todo mundo seguir. Ou seja, quando você for fazer lógica, não dá para gravar cada item dessa convenção, mas quando você for fazer uma questão como essa, associe. A autoridade competente é a que cuida de todo mundo, então é ela que vai identificar os perigos e a avaliação dos riscos? Não, não é ela. Todos? Não. Ela que vai elaborar os planos de procedimento de emergência? Não, no âmbito de cada empresa. Ela que vai elaborar o relatório de segurança de acordo com o sistema de controle de risco, periodicamente revisto e atualizado? Não. Ela que vai estabelecer medidas para redução das consequências de um acidente maior? Não. O que ela vai fazer? Ela vai estabelecer política global. Olha o pulo do gato aqui, ó. Política global. Autoridade competente, política global. Zoneamento para isolamento de instalações de risco. Quando nós vamos empreender em qualquer comércio, dependendo do tipo de comércio que você vai ter, de empresa, você tem que ir lá no plano diretor da cidade e ver que zona da cidade você pode abrir a sua empresa. Por quê? Dependendo da vizinhança, dependendo do local, você não pode abrir determinados tipos de empresa, como essas indústrias para acidentes maiores, tá? Indústrias maiores que tudo que acontecer vai ser em grande proporção, tá bom? Em geral, isso tem no plano diretor de cada cidade, beleza?
Próxima questão. Aí eu coloquei aqui, gente, os artigos de 15 a 17, que trata da autoridade competente, isso da convenção, tá? A convenção tá lá no site também, mas também entre no site da OIT Brasil, que ela tá lá toda bonitinha. Vamos lá. Questão 40. Na gestão e atuação do técnico de segurança junto à CIPA, ele deve garantir que, gente, o SESMIT, não só o técnico, ele deve auxiliar a CIPA, porque são leigos tratando sobre segurança do trabalho. Então é bom, é aconselhável que um especialista esteja junto. Por isso o SESMIT tem que estar sempre uma relação muito legal com a CIPA. Tá bom? Vamos lá. A. O treinamento seja ministrado pelo SESMIT da empresa? Não necessariamente. O que diz? O item 5.35 da NR5. O treinamento poderá ser ministrado pelo Poderá, gente. Poderá, não é obrigatório. Entidade patronal, entidade de trabalhadores ou profissional que possua conhecimento sobre os temas ministrados. Poderá ser ministrado pela CIPA. É bom que ser pelo SESMIT. É bom porque eles sabem exatamente quais são os riscos da empresa, a realidade da empresa. É muito bom. Mas é o empregador que decide. Então, beleza. B. O treinamento em primeiro mandato seja realizado no prazo máximo de 30 dias contados a partir da posse. Olha o item 5.32.1. O treinamento da CIPA em primeiro mandato será realizado no prazo máximo de 30 dias contado a partir da data da posse. Exatamente. É a resposta da nossa questão. Mas vamos para as outras alternativas. C. Os votos sempre sejam apurados nas eleições. Não é bem assim. Olha o item 5.41. Havendo participação inferior a 50% dos empregados na votação, não haverá apuração dos votos e a comissão eleitoral deverá organizar outra votação que ocorrerá no prazo máximo de 10 dias. Então, não é sempre, tá? D. Ou os secretários sejam indicados dentre os membros eleitos. Ao 5.13, será indicado de comum acordo com os membros da CIPA um secretário e seu substituto, entre os componentes ou não da comissão. Aqui, ó, componentes ou não da comissão, sendo neste caso necessária a concordância do empregador, tá? Alternativa E. As reuniões ordinárias sejam bimensais, conforme calendário pré-estabelecido. Item 5.23 da norma. A CIPA terá reuniões ordinárias mensais, de acordo com o calendário pré-estabelecido. Mensais, gente, uma vez ao mês. Ok? Vamos para a próxima questão. 41. Há uma técnica indutiva e estruturada para identificar perigos de processo e potenciais problemas de operação, associando de forma sistemática um conjunto de palavras guias às variáveis de processo. Para cada desvio identificado são relacionadas causas, consequências, modos de detecção e salvaguardas existentes, recomendando medidas adicionais quando necessário. Essa técnica de análise de risco é denominada... é denominada análise preliminar de risco? Não. Análise preliminar de perigo? Não. FMECA? Não. ASID? Não. Quem que é que está no edital, gente? RASOP. Pronto. Resolvida a questão. Mas vamos ao conceitinho de RASOP aqui? É uma ferramenta de análise de risco que visa identificar os perigos e problemas de operabilidade na instalação de um processo. É uma sigla para Hazard and Operability Studies, ou seja, estudo de perigo e operabilidade. Tá? Bem tranquilinho, bem de boa. Vamos para a próxima questão. Ó, a próxima questão tem figurinha. Vamos lá. 42. Segundo a OSA 18.001 de 2007, Sistemas de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional, requisitos. Em que etapa do ciclo PDCA, lembram do ciclo PDCA que eu falei para vocês? Plan, Do, Check, Act, se encontra o requisito participação e consulta.
Beleza. De acordo com esse quadrinho que está na OSAS, tá? Nós temos aqui P, D, C, A. Ele quer o quê? Participação em consulta. Ó, identificação dos riscos e entrada de informação, né? Saída, ó, requisitos atendidos, gente, são a saída de informação. E o que ele está falando aqui? Participação em consulta. Isso é o quê? Informação, né, galera? Então, implementação e consulta. De acordo com esse quadrinho, gente, o material está no site. É só se cadastrar e baixar. Bora lá. Questão 43. Após a análise e avaliação dos riscos, é preciso gerenciá-lo. Após algumas formas de controle são o seguinte. Dica para essa questão, ou questões como essa. Vamos falar de análise e avaliação de riscos, medida de controle. Lembra? NR9, eu até coloquei aqui, nós vamos conversar um pouquinho daqui a pouco. Qual que é a última medida de controle? Depois que você já tentou de tudo. Eliminar a fonte geradora, abafar, medida coletiva, medida administrativa, caramba. Qual que é a última? Em que os empregadores em geral fazem como primeira? EPI. Olha o número 2 aqui. Utilização de equipamentos de proteção individual. Vamos dar uma olhada aqui nas alternativas? Ó, técnica, gente. Técnica, ó, fazer prova. O último, EPI não é o último. Vamos olhar a última coluna aqui, ó. 5. Implementação de controle de engenharia? Não. 3. Eliminação de fonte de risco? Não. 2. Utilização de EPI? Correto. Pronto, achamos a questão. A resposta da questão. Pronto, gente. Técnica, tá? Para fazer questão. Tá? E a ordem ficou o seguinte. Primeiro a gente vai tentar eliminar a fonte. Lógico. Depois a gente vai tentar substituir essa fonte. Aí depois a gente vai implantar algum controle de engenharia. Tá? Produção coletiva. E depois a gente vai usar sinalização e controle administrativo, que é a organização administrativa. Aí depois nós utilizamos o EPI, que é aquela ordem hierárquica da NR9. Vamos a ela? NR9 3.5.2. O estudo, desenvolvimento e implantação de medidas de proteção coletiva deverá obedecer à seguinte hierarquia. Medidas que eliminam ou reduzam a utilização ou formação de agentes prejudiciais à saúde. Medidas que previnam a liberação ou disseminação desses agentes no ambiente de trabalho. Medidas que reduzam os níveis ou a concentração desses agentes no ambiente de trabalho. Primeiro tenta eliminar, depois tenta prevenir, depois tenta reduzir, ok? O 9.3.5.4 diz o seguinte. Quando comprovado pelo empregador ou instituição a inviabilidade técnica de adoção de medidas de proteção coletiva ou quando estas não forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou implantação, ou ainda em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas obedecendo à seguinte hierarquia. Medidas de caráter administrativo, de organização do trabalho e, por último, utilização de equipamento de proteção individual. EPI. Beleza? É isso aí. Próxima questão. Novamente, né? Vamos falar de perigo e risco. Vale a mesma explicação. O que é o perigo? Gente, perigo são os riscos. E nós vamos relacionar ele com o quê? Com as medidas de controle. Então, prestem atenção. O perigo pode ser expresso matematicamente pela expressão probabilidade. Tem alguma coisa a ver? Não. Já corta. Salvaguarda primeiro? Não. Já corta. Confiabilidade? Não. Risco e salvaguarda. Ok? Bem tranquilo, tem os conceitinhos aqui de perigo, de risco. Baixem lá o material.
E leiam com muito cuidado para fixar na mente. Tá bom, gente? Muito obrigada. Essa foi a última questão deste vídeo. Até o próximo.